Paz, igreja! Tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar algo de um assunto que eu estava em uma conversa informal ontem aqui no meu lar e surgiu esse assunto, né? Se é coerente, se é pertinente, cobrar para pregar. E antes de falar sobre esse assunto, eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal, compartilhar, curtir, fica à vontade, tá bom? Eu quero ler aqui em Mateus 10:10 que diz assim: nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Eu quero aqui também ler uma passagem bíblica também que se encontra aqui em Lucas, capítulo 10, versículo 7, que diz assim: e ficai na mesma casa comendo, bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário, não andeis em casa em casa. Eu quero também ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 e 14, que diz assim: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão no altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. E para concluir, né, eu quero ler aqui em Gálatas, capítulo 6, versículo 6, que diz assim: e o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. E por que é que eu estou falando isso? Eu gostaria que sim, que você ficasse até o final desse vídeo e não tivesse um julgamento, uma definição precipitada. E eu quero também sugerir para você assistir um vídeo até o final também, que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, que é um vídeo da pastora e cantora Léa Mendonça, que ela fala de uma forma em que eu concordo em gênero, número e grau, sobre essa questão de cobrar para pregar, se é lícito, se não é lícito, se é coerente, se não é coerente. Eu assisti esse vídeo dela já tem alguns meses atrás e ali ela retratou bem o que acontece, seja com uma pessoa que está começando ou uma pessoa que já é relevante na questão, seja cantar, seja pregar, e eu concordo com tudo que ela disse naquele vídeo. Eu gostaria sinceramente que você assistisse e não tirasse conclusões precipitadas. Irmã Raquel, eu não cobro para pregar. Quando a pessoa faz o contato comigo, eu peço a passagem, tá bom? Eu combino com a pessoa a passagem de ida e de volta. Eu tenho alguns materiais que Deus me confiou, como os meus livros, e estão até acabando. Eu tenho apostilas, né? E também o perfume inspirado no Chanel número 5. São algumas estratégias, alguns materiais que Deus me confiou. Foi literalmente Deus me confiou. Sabe que aqui no canal falam muito sobre oração e os títulos dos livros, inclusive o perfume que Deus me deu ano passado, foi dado eu mergulhada em oração. Vinha as ideias e eu não tenho dúvidas que foi o próprio Espírito Santo de Deus que me concedeu essas ideias e essas estratégias. Então, assim, por conta disso, eu não cobro para pregar. Por quê? Porque eu não me sinto bem dando valores. É algo pessoal, algo de fórum íntimo, né? Eu não tenho trabalho secular, eu não tenho outros tipos de trabalho, e eu assim ministro. Isso já me demanda tempo para estudar, para ler outros livros, porque pregar não é só chegar lá e abrir a Bíblia, não. Lá é um produto final, lá é algo final. Existe todo um trabalho de bastidores, e se vocês quiserem ouvir, um dia eu falo sobre isso. Mas pregar, né, abrir a Bíblia,
Não é assim dessa forma, é um trabalho minucioso, você precisa escavar o texto, você precisa se consagrar, você precisa orar, precisa de tantas outras coisas, jejuar principalmente. Então, assim, eu não me sinto bem dando valores para pregar, mas eu, contudo, sou muito abençoada em igrejas que as pessoas me convidam. Sou muito abençoada e muito assim, bem recepcionada, e enfim. Mas existem situações que não são tão favoráveis, não são tão agradáveis, no qual eu não gostaria de falar aqui nesse vídeo. Situações que nós passamos pelos bastidores, que às vezes a igreja não tem ciência, ninguém tem ciência, as pessoas enxergam muito o glamour, que na minha visão não existe glamour nenhum, né? Exige renúncia, sacrifício, cuidado, zelo, uma série de situações e inclusive também batalha espiritual. Então, assim, eu não cobro para pregar, embora eu sou muito abençoada, mas existem situações que ao longo do ministério, do ofício da pregação, de você ir nos lugares para pregar, situações muito desconfortáveis e até mesmo desagradáveis. E aqui nesse vídeo eu não tenho assim coragem para falar. Primeiro porque eu vou me entristecer e eu não quero me entristecer. Segundo assim, que eu prefiro focar na chamada, na vocação e na conversão de almas, para eu ser precisa naquilo que Deus quer na palavra, para que vidas venham se render ao Senhor. Então eu preciso estar focada nisso. E as coisas desagradáveis acontecem, como na vida de qualquer um, em vários ramos. Então no ministério da pregação também não é diferente, mas ela retrata de uma forma bem aquilo mesmo. Se você não cobra, você é desvalorizado porque não cobra. Se você cobra, você está mercadejando a palavra. É uma série de situações, inclusive uma pregadora muito famosa que eu amo, que eu respeito, ela falou para mim, alguns anos atrás, ela disse assim para mim: Raquel, você precisa cobrar, Raquel, porque se você não cobrar, você não é respeitada. Eu ouvi isso, eu não ouvi de ninguém, eu não ouvi de terceiros, mas eu ouvi da própria pessoa. Então, assim, eu estou falando de experiências que eu passo, que eu vivo diariamente, cotidianamente, e é uma realidade o que ela disse, essa pregadora. Eu não vou citar aqui o nome dela. Ela, para mim, ela é uma mentora, ela me inspira muito, embora eu tenha o meu jeito particular que o Espírito Santo me deu de ministrar. Então, assim, e de uma certa forma ela tem razão. E eu percebi até que a Léa Mendonça, nesse vídeo, ela citou isso, né? Que uma pessoa a chamou para pregar e ali ela foi levar uma caixa de CD e a pessoa falou para ela. Ah, se você só quer vender uma caixa de CD, de LP, que era até LP na época, isso significa que você não é tão boa. Então, são situações, amada igreja, eu tô rindo aqui, mas que a gente chora de ouvir e você fica assim, Senhor, como que pode, né? Então, assim, eu não quero falar sobre isso, porque é muito desagradável, muito desconfortável, mas que nesse vídeo ela fala de uma forma brilhante e é bem aquilo, né? E além dela ser relevante, ela é assim, né, muito importante. Eu não sei a sua opinião, sobre esse assunto, mas eu gostaria de ler seu comentário. Se você acha válido ou não cobrar para pregar, ou se você acha... eu gostaria de saber sinceramente a sua opinião. Eu quero reafirmar, a minha opinião é essa: eu não cobro para pregar, eu vivo na total dependência de Deus. Deus, ele tem cuidado de mim, Deus me abençoa por intermédio dos meus materiais. Por quê? Porque eu não me sinto confortável, parece que eu estou mercadejando a palavra de Deus. Há quem pensa que eu não tenho valor, às vezes
sou descredibilizada por alguns, mas eu prefiro estar na direção de Deus, naquilo que Deus me direcionou, tá bom? Então, assim, eu gostaria de saber a sua opinião. É lícito uma pessoa cobrar para pregar, cobrar para cantar? Coloca aqui seu comentário. Paz. E assista o vídeo da Léa Mendonça. Muito enriquecedor. Paz.